Senado vota neste momento o projeto que acaba com a saidinha dos presos. E você vai ver também. Apenas 5% dos presos não voltaram da saidinha de fim de ano. Mesmo assim, a maioria da população é contra o benefício. Eu não sou a favor que solte essas pessoas. Para mim, eles têm que ficar presos. Polícia Federal vai ouvir Bolsonaro e mais 4 investigados ao mesmo tempo. Estratégia é checar se haverá contradições nas falas. Brasil faz denúncia contra Israel na Corte Internacional de Haia. Já pensou você mesmo adestrar o seu cão? No Minuto Pet de hoje, nós vamos mostrar um manual que foi lançado por um treinador. Tudo isso você confere a partir de agora, no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E olha só, o Senado está votando neste momento o projeto que acaba com as saídas temporárias de presos em feriados e datas comemorativas, as chamadas, popularmente, saidinhas. Vamos ver agora imagens do Congresso Nacional. O texto foi aprovado na Comissão de Segurança Pública no início de fevereiro e, devido a um requerimento de urgência, não precisou passar pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Se for aprovado hoje no plenário, o projeto terá que ser analisado novamente na Câmara dos Deputados. A legislação atual permite que os juízes autorizem as saidinhas a detentos do regime semiaberto para visitar famílias, fazer cursos profissionalizantes de ensino médio e de ensino superior, além de atividades de retorno ao convívio social. E olha só, a nossa equipe foi às ruas para saber a opinião da população sobre o projeto que dá fim a essas saidinhas de presos. Acompanhe. Se for um crime hediondo, eu não acho que seja uma questão segura, mas eu acho que dependendo do crime que a pessoa cometeu, se tiver um controle de segurança maior, que eu acho que é o que falta muito aqui, eu não vejo problema, porque também não adianta soltar sem saber para onde a pessoa está indo, o que a pessoa está fazendo, porque aí é um risco para a própria pessoa e para a população. Eu sou a favor, porque eles têm que cumprir a pena, cumprir a pena e não tem essa de saidinha. Eu acho que prejudica muitas pessoas sempre final de ano, quando a gente quer sair, e aí acaba tendo saidinha e tem mais roubo, furto. É o momento que eles pegam para fazer crime na rua, entendeu? Aí as pessoas que saem para trabalhar cedo não têm segurança, então eu não sou a favor que solte essas pessoas. Para mim, eles têm que ficar presos. Olha, como a gente viu, o assunto é bastante polêmico, por isso nós vamos ouvir agora os dois lados da questão, a favor e contra a chamada saidinha dos presos. E para isso, vamos ouvir dois especialistas no assunto. E olha só, o primeiro que eu chamo é o professor Frederico Afonso, que é professor e especialista em direitos humanos. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Jornal das 18h30. Boa noite, Kleber. Boa noite à nossa audiência. E o professor Frederico é contra a continuidade dessa saidinha dos presos, Eu quero saber quais são os seus argumentos, professor. Bom, Kleber, na manchete vocês já apontaram a questão de, entre aspas, apenas 5% não retornaram. É uma quantia expressiva, partindo da premissa que no estado de São Paulo, por exemplo, que tem o maior contingente, a maior população carcerária, chegaríamos aí a 6 mil presos que não retornariam, dando um retrabalho para a própria polícia, um retrabalho para o Ministério Público, um retrabalho para o Poder Judiciário e, claro, uma grande decepção aí para a própria sociedade, Eu não sou contrário totalmente à saidinha. O que eu entendo é que o projeto tem que ser revisto, Aponta-se muito o encarceramento em massa e busca-se muito essa política garantista, de simplesmente ir soltando os presos. Eu acredito que deva ser revista toda essa questão da lei de execução penal, mas não é soltando os presos que você vai resolver o problema. Então, eu sou contra hoje a saidinha
na concepção atual e no que vem sendo discutido, né? A progressão, a saída, ela é vital para a ressocialização do preso. Você tem hoje um déficit de vagas, né, no sistema prisional brasileiro, mas não é tão somente por isso que você deve soltar os presos em qualquer tipo de data. Esta é a minha opinião preliminar. Legal, muito importante essa avaliação, mas agora nós vamos ouvir o outro lado. Nós vamos conversar com o professor Alan Fernandes, ele que é especialista em segurança pública e é favorável à continuidade da saidinha. Boa noite, Alan, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal das 18h30. Boa noite a toda a audiência. E, Alan, agora apresente seus argumentos, por favor. Por que você é favorável à saidinha? Por que ela deve continuar? Porque ela se adequa ao espírito da lei de buscar a ressocialização do apenado. Os números de 5%, que sempre são bastante trazidos como, enfim, serem diminutos, mas em termos absolutos serem grandes, eu comparo com a quantidade de mandados de prisão em aberto no Brasil. Para o público ter uma ideia, existem 330 mil mandados de prisão em aberto, segundo o Conselho Nacional de Justiça. O número de pessoas que saem e não retornam nas chamadas saidinhas é um número bastante inferior a isso. O que eu quero dizer a todos é que manter-se ou não se manter a série temporária não reflete na segurança das pessoas. Vale mais para um discurso que, de alguma forma, acalenta aí a ânsia das pessoas por maior segurança, mas que, na prática, não traz e não trará resultados significativos. E olha, agora eu quero fazer a mesma pergunta para os dois. No Congresso, a expectativa é pela aprovação da proposta. Porém, informações de bastidores dão conta que o presidente Lula deve vetar a proposta. Qual é a previsão de vocês para essa parte política da questão? Primeiro, por favor, o Alan. Eu acredito que sim, o governo federal deva vetar isso, mas acredito que depois o Congresso Nacional deva derrubar esse veto. Você tem um Congresso Nacional bastante conservador, atento a essas demandas de segurança pública e atento, sobretudo, a essa demanda do eleitorado, ainda mais em ano de eleição municipal. Eu acredito que vai ser um embate aí entre forças políticas antagônicas, mas eu acredito que, ao final e ao cabo, a vedação das saídas temporárias seja aprovada. E agora, por favor, eu peço para o professor Frederico responder. Kleber, eu acompanho aí o doutor Alan em totum, como a gente fala no direito. O Senado é bastante conservador, volta para a Câmara também, é aprovado. Hoje nós temos um ministro da Justiça novo, empossado, então bastante garantista. Ele deve fazer aí o que a gente chama de embargo auricular junto ao presidente da República. Acredito que boa parte deva ser vetado, mas, como disse o doutor Alan, muito desse veto pode ser derrubado pelo próprio Congresso e, dependendo da quantidade, gerando uma nova crise aí entre os poderes e, como bem lembrado mais uma vez pelo doutor Alan, em ano de eleição municipal. Tá certo, então eu agradeço aos nossos dois entrevistados, o Alan Fernandes e o Frederico Afonso, pela participação e por ajudar, né, nosso telespectador a formar a opinião sobre o tema. Grande privilégio contar com os dois aqui no nosso jornal. Boa noite, Kleber. Obrigado. Um abraço, Alan. Grande abraço. Boa noite. Abraço, Frederico. E olha só, as buscas pelos detentos que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, chegaram ao 7º dia nesta terça-feira. Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, suspeitos de terem ligações com a facção criminosa Comando Vermelho, no Acre, conseguiram escapar na madrugada da última quarta-feira. Eles são os primeiros detentos da história a fugir de uma prisão de segurança máxima do Sistema Prisional Federal. A unidade em Mossoró abriga 68 detentos,
sendo o segundo menor quantitativo de uma penitenciária federal, atrás apenas de Brasília, no Distrito Federal. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, chegou ao Rio Grande do Norte na manhã do último domingo para acompanhar as buscas. Segundo o ministro, 500 agentes atuam por dia nas buscas pelos 2 fugitivos. As equipes estão divididas em 2 turnos, com 250 pessoas atuando durante o dia e 250 no período noturno. O ex-policial militar do Rio de Janeiro, Rony Lessa, aliás, réu confesso do assassinato da vereadora Marielle Franco, foi condenado pela Justiça por contrabando. A Justiça Federal condenou o ex-policial militar Rony Lessa a 6 anos e 8 meses de prisão em regime semiaberto por contrabando de peças de armas de fogo. Lessa já está preso previamente há 5 anos pela acusação de matar Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. O processo é um desdobramento da apreensão de peças de 117 fuzis desmontados em 2019 na zona norte do Rio. A investigação detalha que as peças foram importadas dos Estados Unidos em 4 ocasiões, entre 2017 e 2018. Na denúncia, o Ministério Público Federal apontou que entre os itens importados estão tambores para revólveres e um trilho para fixação de luneta telescópica em armas de fogo. A investigação afirma que Lessa comprava as peças pela internet e contava com a ajuda da filha, Mohana Lessa, que morava nos Estados Unidos e enviava as encomendas para o Brasil. Em depoimento à Justiça Federal, Lessa negou as acusações de contrabando, argumentou que não há provas de que as peças chegaram ao Brasil e alegou que os acessórios citados na denúncia do Ministério Público Federal são usados em armas de airsoft. E a Polícia Federal vai ouvir simultaneamente nesta quinta-feira o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e outros 4 investigados na suposta tentativa de golpe de Estado. Os depoimentos estão marcados para 2h30 da tarde desta quinta-feira, na sede da Polícia Federal em Brasília. Essa estratégia já foi usada outras vezes pela PF em casos que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo especialistas, dessa forma é possível que alguém entre em contradição por dificultar o acesso ao que foi dito por outros investigados. A PF já tem informações sobre uma reunião que aconteceu no Palácio do Planalto, na qual os alvos das investigações estariam tratando sobre uma minuta que estabeleceria um estado de sítio no país. Essas informações foram obtidas por meio da delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Coronel Mauro Cid, e confirmadas pelos investigadores por meio de dados dos dispositivos móveis dos investigados. Agora, a PF quer esclarecer detalhes da participação de cada um nas ações de planejamento para uma suposta tentativa de golpe. E veja a seguir, Brasil faz denúncia contra Israel na Corte Internacional de Haia. E ainda, no Minuto Pet de hoje, nós vamos mostrar um manual para adestrar cães. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. O governo brasileiro fez denúncias contra Israel hoje, na Corte Internacional de Haia, o maior tribunal de justiça do mundo. O Brasil afirmou que a ocupação israelense em territórios palestinos não pode ser aceita. A diplomata Maria Clara de Paula Tusco, representante do governo brasileiro na Corte Internacional de Justiça, condenou a presença israelense na faixa de Gaza. Ela disse que a ocupação de Israel dos territórios palestinos persiste desde 1967 e viola o direito internacional e numerosas resoluções da Assembleia Geral da ONU e do Conselho de Segurança. Tusco ressaltou que a ação de Israel não pode ser aceita, muito menos normalizada pela comunidade internacional. A diplomata brasileira defendeu a existência de um Estado palestino economicamente viável, convivendo ao lado de Israel, para proporcionar paz e segurança para israelenses e palestinos.
Nas redes sociais, uma conta oficial do Estado de Israel no X, antigo Twitter, acusou Lula de negar o Holocausto contra judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Já o ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, exigiu um pedido de desculpas do presidente brasileiro por comparar Israel a Hitler. Na publicação, Katz disse ainda que a comparação feita por Lula é promíscua e delirante, uma vergonha para o Brasil e um cuspe no rosto dos judeus brasileiros. Nos bastidores, o presidente brasileiro tem dado sinais de que não está arrependido da declaração em que comparou as ações de defesa de Israel contra o grupo terrorista Hamas. O chefe do executivo tem dito aos seus interlocutores que a mensagem foi proposital e a ideia era encorajar outros chefes de Estado a se posicionarem diante da guerra. E os Estados Unidos vetaram hoje uma proposta do Conselho de Segurança da ONU para estabelecer um cessar-fogo imediato em Gaza. O texto elaborado pela Argélia exigia uma trégua imediata e se opunha ao deslocamento forçado da população civil palestina. 13 países votaram a favor, enquanto o Reino Unido se absteve. A embaixadora americana na ONU afirmou que a resolução poderia pôr em risco negociações delicadas para alcançar uma trégua, ao mesmo tempo em que defendeu um esboço alternativo redigido pelos Estados Unidos. A votação ocorreu enquanto Israel se prepara para uma ofensiva na cidade de Rafah, a última da faixa de Gaza, que ainda não foi invadida por tropas terrestres e onde estão refugiadas 1,4 milhão de pessoas. E hoje é dia de Minuto Pet, aqui no Jornal das 18h30 com a Caroline Povoleri. Boa noite, Carol. Aliás, faz tempo que a gente não conversa. Então, qual é o assunto de hoje? Aliás, eu soube também que você recebeu um convidado muito ilustre aqui na HIT. Boa noite, Kleber, e a todos que nos acompanham por aqui. É verdade, Kleber, faz um tempão, hein? Hoje nós vamos abordar sobre o adestramento, Kleber. O Teodoro, um cão da raça Bernese, e o Dr. K9 estiveram aqui conosco nos estúdios da HIT e o tempo foi de muita qualidade. Acompanhe. Adestrar cães não é uma tarefa fácil, não é mesmo? Eu tenho um de pequeno porte em casa e eu sei que sair na rua com ele não é tarefa tranquila. Mas nós estamos recebendo aqui na HIT hoje o Luiz Alberto, que é proprietário do Colégio Canino, que fica na Moca, aqui em São Paulo. Boa tarde, Luiz Alberto, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Ele está aqui hoje bem acompanhado para mostrar para a gente que adestrar um cão não é tarefa difícil assim. Luiz Alberto, mais conhecido como Dr. K9, não é mesmo? Lá no hotel vocês recebem animal de porte grande e também pequeno porte. Nas imagens a gente consegue ver que o lugar é bem grande e tem essa divisão entre eles, né? Explica pra gente como é que funciona o Hotel Canino. Lá é uma escola de adestramento, né? Onde nós fazemos a separação tanto dos cães grandes e dos cães pequenos, para não ter nenhum problema, não machucar, porque uma brincadeira de um grande pode machucar o pequenininho, então sempre tem essa separação para fazer o adestramento dos grandes e o adestramento dos pequenos. E você está lançando um livro que eu, inclusive, já tenho até aqui em minhas mãos. Explica pra gente o porquê do adestramento para tutores e não para cachorros. Nem todos conseguem pagar um adestrador mensal, que acaba saindo caro. Então nesses 7 anos que eu estou em São Paulo, resolvi montar um livro que fica muito mais fácil, prático. Não tem desculpa agora para não adestrar o seu pet. Pode colocar na bolsa, sair no parque, que você consegue se comunicar. E aqui no meu livro tem todas as respostas que você, tutor, precisa. É só você seguir ali no meu livro, que não tem erro. E lembra que eu falei que o aluno de grande porte do colégio estava aqui na HIT? Como ele veio até aqui, ele vai trabalhar um pouquinho para mostrar algumas técnicas que estão nesse livro aqui que foi lançado. Vamos ver? Então, Theo, pega um petisco, coloca na mão, ó, fecha, sempre na região do nariz, tá? Ó, e fala o comando, patinha. Ele dá a patinha, abre, deixa ele comer o petisco, de novo, patinha,
Muito bom. E a outra técnica é o comando deita. Você vai segurar também o petisco, vai descer aqui bem devagarzinho, deita e paga a recompensa aqui embaixo para ele. E tem também o sobe, que ó, sobe. O movimento é muito fácil. O patinha na região do nariz e o deita levando para baixo e pagando a recompensa. E eu mesmo vou tentar uma técnica aqui com o Teodoro. Patinha, patinha. Bom menino, bom menino. Carol, eu vi que você leva jeito pra coisa mesmo. Pode tentar até com outros animais. Quem sabe aí um elefante, um leão. O que você acha disso, hein? Olha, Kleber, eu prefiro não arriscar. Eu fico só com o Teodoro e mesmo assim eu tive um pouquinho de medo dele não me obedecer, né? Mas é muito bacana o trabalho deles, né? E tá acessível para todo mundo e para todos os bolsos também. Isso que é importante. Tá certo, então, Carol, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação. Obrigada, Kleber. Eu volto com você aí. Mas antes de encerrar, feliz aniversário. Hoje é o seu dia. Deus abençoe sua vida e realize todos os sonhos do seu coração, viu? Parabéns. Muito obrigado e o meu maior presente é estar aqui com você e com os nossos telespectadores. Obrigada. Até semana que vem. É isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui e acompanhe agora outras informações em nossa programação. Ótima noite e até amanhã.